Tem algumas coisas que a gente faz na vida que são tão inúteis e que a gente nem percebe. Nós gastamos o nosso tempo com tantas coisas que nada acaba agregando em nossas vidas. E quando nós percebemos, já passou tanto tempo e a gente não se conscientiza de que o tempo não volta. Se a gente parar para pensar que o nosso tempo deve ser gasto com qualidade, ele deve ser gasto de uma forma a agregar valor às nossas vidas, muitas coisas nós poderíamos fazer diferente. E hoje eu vou te mostrar 4 coisas que consomem muito nosso tempo. Eu vou te dar um sinal de alerta. Simplesmente abrir a sua mente para que você consiga ter a compreensão de quanto tempo nós estamos desperdiçando com coisas que são inúteis, que são lixo, na verdade, e que a gente pode fazer diferente. Porque muitas vezes nós pensamos na quantidade e nós esquecemos que, na verdade, o que agrega valor às nossas vidas é a qualidade. Olá pessoal, como estão vocês? Espero que bem. Eu sou Luciane Pereira, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre a importância de não perder tempo com coisas inúteis. Eu resumi em 4 situações de comportamento essa perda de tempo. A primeira coisa é reclamar da vida sem agir. De nada adianta reclamarmos sem ter uma ação. Percebe que eu não falei reclamar? Porque reclamar, em algumas vezes, é importante. Eu tenho alguns pacientes que dizem, eu reclamo demais, mas eu digo a eles, às vezes a gente tem sim a necessidade de reclamar. Reclamar para agregar valor, porque muitas vezes o sentimento de indignação é importante. Nós não precisamos concordar com tudo. Nós não devemos reprimir todo esse sentimento de indignação, de não concordância. Você está reclamando de alguma coisa porque aquilo está te incomodando. E se incomoda, é importante que a gente faça alguma coisa para mudar essa situação. Mas tome cuidado para não cair na armadilha de reclamar de tudo sem agir. A gente fica reclamando de tudo. Reclama da vida, reclama das pessoas, reclama do trabalho, reclama do marido, da esposa, do filho, do irmão, dos pais. Mas se nada for feito, nada vai mudar. Adianta ficar reclamando sem nenhuma ação? Quanto mais você reclama, parece que aquilo toma uma força. E pior aquela situação acaba ficando. Na verdade, é como se a reclamação potencializasse a situação. Porque você joga muita energia e ela vai se fortalecendo cada vez mais. Então, pare de reclamar e age também. Tome uma atitude diante daquilo que está te incomodando. Não fique só na reclamação. Vamos então à segunda coisa que é óbvia. Se comparar o tempo todo com os outros. Você faz isso? A comparação por si só não é ruim. A gente sempre vai estar observando alguém. É importante até termos alguém como referência, boa, positiva. Por vezes, essa observação serve até de estímulo para o nosso próprio crescimento. Que a gente se desenvolva, se inspire, evolua. Sempre estamos aprendendo com as outras pessoas. Muitas vezes procuramos fazer igual, tirando alguma lição de alguma situação, de algum comportamento alheio. Quando tudo isso serve de inspiração, é positivo. O problema é quando essa comparação é negativa. Quando aquela comparação acaba nos diminuindo enquanto pessoa. Sempre a gente acha que as pessoas estão evoluindo e a gente ficando para trás. Porém, isso não faz sentido algum. É uma coisa completamente inútil e acaba fazendo muito mal. Acaba levando você a um lugar obscuro. Acaba te impedindo de crescer, de evoluir, porque você se coloca sempre numa posição inferior. Sempre você está para baixo, sempre você está negativo, sempre você está aquém de alguém que você está se comparando. Eu tive pacientes que passaram por isso. É como se a vida das pessoas, especialmente virtual, estivesse voando, estivesse muito além. E a pessoa sempre ali, reprimida no seu mundo, que nada valia. E nós sabemos que as redes sociais nem sempre são positivas. As pessoas não ficam ali mostrando o que ela tem de pior. Ela sempre mostra aquilo que ela tem de melhor. E muitas vezes ela até aflora um pouco tudo isso. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Não nos compararmos dessa forma. Porque o potencial está em você. Quando a gente se conscientiza de que nós podemos também alcançar, assim como aquela pessoa improvável alcançou, por que não nós também? Então absorvermos isso de uma forma positiva, de uma forma que possa agregar valor à nossa própria vida. Dessa forma você vai estar usando a seu favor esse potencial.
Aquilo que estava lá fora só serviu para potencializar aquilo que estava ali dentro de você já. E aí não tem mais quem te segura. Você vai voar. Você vai alcançar a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque despertou aquilo que estava guardadinho. Entendeu? Então, dessa forma, essa comparação é muito interessante. Agora nós vamos falar então da terceira coisa que também é óbvia. E eu sei que você sabe, mas muitas vezes passa despercebido. O consumo excessivo de redes sociais. Percebe que eu falei uso excessivo? É claro que usar as redes sociais com sabedoria vem a agregar valor à sua vida. Por exemplo, agora você está aqui, me ouvindo, agregando valor à sua vida. Você está consumindo um conteúdo que vem a auxiliar você a desenvolver, reconhecer aquilo que está internamente dentro de você. Assim como este vídeo, muitos outros conteúdos que você consome pode vir de encontro a te ajudar. Agora, muitas vezes, simplesmente, esse rodar de tela, vídeos e imagens e coisas assim que não trazem nada de benefício, avançando horários, prejudicando o sono, trazendo aquele deixar de lado a vida real, não é? Os adolescentes, as crianças, infelizmente, estão vivendo muito isso. Eles acabam não parando para ver de fato algo que venha agregar valor à sua própria vida. Então eu chamo a sua atenção, pai, mãe, esteja atento a isso, porque precisa de uma vida mais regulada. Nós precisamos de colocar limites. É necessário que se tenha horário, que se tenha rotina, porque se você simplesmente ficar consumindo coisas que não agregam nada, na verdade, isso é desperdício de tempo. É tomando o seu tempo com lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico, de alguma forma, precisa ser revisto, porque tudo que nós consumimos, de alguma forma, precisa ser colocado para fora. Nós temos aí situações que já aconteceram, que quando foram levantar o perfil de pessoas que tiveram reações, atitudes assim agressivas ao extremo, que promoveram até algumas tragédias, foi o excesso de lixo eletrônico, que foi consumindo e chegou um momento que aquilo explodiu. Então, tudo isso precisa ser revisto, porque nós precisamos realmente de avaliar e pensar: o que eu estou consumindo vai agregar algum valor? Porque quando nós falamos em excesso, nós estamos falando em algo que extrapola. E como nós falamos no item anterior, tudo aquilo que extrapola, tudo aquilo que é excessivo acaba trazendo comparações. Tudo isso precisa ser revisto, precisa ser meditado sobre esses temas. Nós não podemos simplesmente passar por eles, porque o nosso cérebro, ele vai absorvendo tudo. Nós estamos aqui agora, mas assim, todo o barulho, todos os sons que está rodando ao nosso redor está sendo inserido em nosso cérebro. A nossa mente está captando, está arquivando tudo isso. Então nós precisamos de avaliar. Muitas vezes a gente chega até o celular para olhar a hora. Eu já tive pacientes que me relataram isso. Eu fui até o celular para olhar a hora, simplesmente ver que horas eram. Porém, entrou numa rede social, quando ele se dá conta, ele vê que passou meia hora, 1 hora, 2 horas, nem percebeu o relógio. Aquilo que ele tinha ido fazer se perdeu rapidamente e vai se tornando um acúmulo de muitas coisas. Porque ali, de acordo com as notícias que nós estamos vendo, vem emoções. Ali nós choramos, ali a gente ri, ali a gente se indigna, a gente fica com raiva de situações adversas e tudo isso vai prejudicando a nossa saúde emocional. O sono é prejudicado, às vezes até o estômago. Existem coisas que são indigestas, prejudica até a hora de almoço, o jantar. Então nós precisamos avaliar tudo isso. Esse excesso de dopamina que vem através das redes sociais causa muito mal. Sempre comento com os meus pacientes: nossa vida precisa estar em equilíbrio. A grande sacada é o equilíbrio. E toda vez que nós desperdiçamos muito tempo, nós não estamos em equilíbrio. E isso traz grandes malefícios para a saúde. Porque se você é uma pessoa que gasta muito tempo na rede social, pode ser que você não tenha se dado conta de que o incômodo está dentro de você. Por isso que você fica tanto tempo perdido navegando. E você não para avaliar a si mesmo. Então, meu recadinho nesse momento para você:
Avalia o que será que está te incomodando internamente para que você fique tanto tempo dentro dessas redes. Vamos então falar um pouquinho sobre o quarto comportamento inútil. Buscar a aprovação dos outros o tempo todo. Se você é aquela pessoa que vai se moldando de acordo com o que os outros esperam de você, conforme o lugar que você se encontra, você está convivendo só para não gerar mal-estar, só para agradar e não gerar nenhum problema. Você é aquela pessoa que fala sim para tudo, está sempre querendo agradar todo mundo. O que acontece com uma pessoa assim? Ela vai se perdendo de si mesma. Ela sempre vai estar se desdobrando para fazer pelo outro. E por si, o que está sendo feito? Eu tenho muitos pacientes que muitas vezes falam: nossa, eu nunca tinha parado para pensar em quem sou eu mesmo. Eu sempre vivi de acordo com o que as pessoas esperavam de mim. Seja lá na infância, né? Porque tudo começa lá, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? O adulto é o reflexo da infância. Muitas vezes a criança passou por uma infância onde se esperava muito dela, onde se cobrou muito dela, e ela sempre esteve ali, buscando agradar. Aí, quando ela cresceu, hoje ela vive para agradar a esposa, para agradar o marido. Ela não tem voz ativa com os próprios filhos. Ela acaba no ambiente de trabalho não conseguindo se posicionar. Ela é uma executora apenas. Ela não consegue dizer não para nada. E ela cada vez mais vai se distanciando de si mesma. E isso vai gerando, com o passar do tempo, um mal-estar interno profundo. E muitas vezes isso pode explodir ou implodir. E eu sempre digo, o externo, quando a pessoa explode, aquilo pode se tornar uma bomba. Aquilo pode causar efeitos colaterais muito graves, de briga, de conflitos externos, em que ela já chegou no limite, não consegue mais dar conta de nada. Ou ela pode implodir. E essa implosão, infelizmente, na maioria das vezes, se tornam doenças, porque o corpo fala o tempo todo. Quando chega nesse ponto é porque assim já extrapolou tudo. E é onde aquela pessoa já não tem mais a condição de lutar contra aquilo. E muitas vezes você espera que esse comportamento venha da outra pessoa, que ela mude. Mas na verdade, esse comportamento precisa vir de você mesmo. É você quem precisa se posicionar, é você quem precisa se defender, é você quem precisa realmente descobrir o que você gosta, para que você se coloque. Então não espere que outro faça isso por você. Traga essa responsabilidade para si mesmo. Acredite, você é capaz de alcançar tudo que você deseja, tudo que você sonha, tudo que você projetou para viver na sua vida. E essa busca por aprovação partiu de onde? Na medida em que você faz isso, você olha para o seu histórico e você vê o quanto isso te ajudou, o quanto isso te prejudicou ao longo da caminhada, da trajetória da sua vida. E aí você se posiciona. Quando você chega nesse ponto, tudo muda. Você assume realmente a história da sua vida. Vamos então recapitular os 4 comportamentos inúteis que nós falamos hoje. Primeiro, reclamar da vida sem agir. Segundo, se comparar com os outros o tempo todo. Terceiro, consumo excessivo das redes sociais. E o quarto, buscar a aprovação dos outros o tempo todo. É por isso que eu gosto de realizar esse trabalho aqui com você. Porque assim eu consigo ajudar você a tomar consciência de si mesmo, ver quem você é de verdade. E não é incomum. Os meus pacientes sempre me dizem: nossa, eu nem tinha me dado conta de tudo isso. Eu nem havia percebido que o meu comportamento era assim. Porque muitas vezes a vida vai no embalo. A gente nem se dá conta, a gente não para se olhar. Isso é maravilhoso, estar aqui agora diante de você e trazer esse sinal de alerta. Pensa, avalia. É algo falado já, né? Bastante batido, como diz a poesia. A vida não nos permite escrever um rascunho e depois passar a limpo. Mas é verdade. Nós temos a necessidade de já ir vivendo com sabedoria cada dia, porque o tempo não para. Não volta um segundo. Então nós precisamos ter sabedoria para viver cada momento, cada segundo com qualidade. Eu sempre gosto de lembrar disso para minha própria vida. Como eu quero marcar o mundo com a minha presença? E ter uma vida útil nesse mundo, uma vida que a gente se sente bem em fazer o que faz, é essencial para a autorrealização. Quando nós encontramos o sentido do nosso próprio viver, a vida se torna agradável
e, consequentemente, traz felicidade. É uma vida autêntica. E se esse vídeo foi agregador à sua vida, eu peço para você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, vamos conversar por aqui. Comente aqui embaixo. A forma que você vem vivendo a sua vida, gastando seu tempo, tem sido útil? Vem agregando valor à sua existência? Ou você também percebe que vem desperdiçando seu tempo com coisas inúteis? Você também vem acumulando lixo? Como tem sido? Conta aqui embaixo pra gente. Vai ser um prazer conversar com você. Compartilhe com quem também esteja precisando ouvir isso hoje. Hoje nós ficamos então por aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo no coração. Deus te abençoe. Até mais.